Boa tarde, pessoal. Hoje, terça-feira, dia 27 de abril de 2021, nossa aula, nós já sabemos, é de matemática. Hoje nós vamos estudar um conteúdo novo, fração. O que vem a ser fração? Fração é todo o inteiro, por exemplo, o bolo inteiro. Você pode partir o bolo em quantas partes iguais você preferir. Então, esta parte, aí você parte um bolo, por exemplo, em 20 pedaços. São retirados 5 pedaços de bolo para serem comidos, né? Você comeu 4, 3, sua mãe comeu 2. Daí, isso é a fração. É o bolo inteiro, né? E foram retirados 5 partes iguais de um inteiro. O que vem a ser fração, então? É considerada parte de um inteiro, que foi dividido em partes exatamente iguais. As frações são escritas na forma de números e na forma de desenho. Observe alguns exemplos. Aqui nós temos o inteiro. O inteiro foi dividido em 6 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. E uma delas foi pintada. Então, 1/6. Essa é a leitura. Vamos continuar a leitura também. Esse inteiro aqui foi dividido em 9 partes iguais e foram pintadas 6. Ele foi dividido em 9 e foi pintada 6. Esse outro aqui foi dividido em 4 partes e foi pintada uma parte. Como que é chamado, então, aqui, a denominação dos termos da fração? A parte de cima é o numerador e a de baixo é o denominador. O denominador é em quantas partes o inteiro foi dividido. Quantas partes foi dividido. E o numerador são quantas partes foram tomadas. Esse inteiro aqui foi dividido em 4, foi tomada uma parte. Esse inteiro foi dividido em 9, foram tomadas 6 partes. Esse inteiro aqui foi dividido em 6 e foi tomada uma parte. Esse inteiro aqui foi dividido em 8 partes e foram pintadas, tomadas 4 partes. Agora, quando o denominador da fração é 10, 100 ou 1000, a fração deve ser escrita utilizando décimos, centésimos e milésimos. Aqui, decimal, lembra? Que são 10. Então, olha aqui, no caso, se eu tirasse aqui, 4 partes, Como que eu vou ler essa fração? Por ser 10, 4 décimos. E se for 100, Olha aqui, a placa, 100 unidades. E se for 100, como que a gente lê? Centésimos. Por exemplo, se eu tiro 4 partes aqui de 100, como que eu vou ler? 4 centésimos. E se for 1000 unidades, milésimos, que vem de 1000. Por exemplo, se eu for tirar 4 partes de 1000, como que vai ser a leitura da fração? 4 milésimos. Agora, nas situações em que o denominador é maior que 10, escrevemos a fração avos junto ao nome da fração. A palavra é avos, ela não tem acento, tá? Avos. Por exemplo, como que eu vou ler o denominador aqui, 2, eu não posso ler 2/13, 2/11, não. Como que a gente lê? 2/13 avos. É o número normal e mais a palavrinha avos. E essa fração? 5/19 avos. 12/20 avos. Olha outros exemplos aqui, Quando divide ao meio a fração, como que a gente lê? 1/2. O denominador, o inteiro foi dividido em 2 partes, foi pintada uma parte. Dividido em 3, 1/3. For dividido em 4, esse inteiro, 1/4.
5, 1/5. 6, 2/6. 9, 2/9. 7, 5/7. E 10, 3/10. Agora, nós vamos pegar o livro de matemática, páginas 154 e 155. E nós vamos fazer essas atividades, ok? Olha, observe bem aqui no número 1. Temos aqui, ó. Flávia comeu 1/3 ou a terça parte dessa pizza, que foi dividida em pedaços de mesmo tamanho. Então, olha aqui, nós temos a pizza aqui. Ela inteira, né? É 1 inteiro. E ela comeu 1/3, um pedaço da pizza. A pizza foi dividida em 3 pedaços e ela comeu 1 pedaço da pizza, ou seja, ela comeu 1/3. Veja bem, olha aqui os termos da fração, novamente, né? A pizza toda forma 1 inteiro. Quantas partes foram retiradas? Ela foi dividida em 3 partes, foi retirada uma parte, que é o numerador. E o total de partes da pizza são 3 pedaços. Como que a gente lê? 1/3. Aqui no livro, ó, nós já vimos o da pizza, né? Que foi dividida em 3 pedaços, né, do mesmo tamanho. E tá perguntando quantos pedaços ela comeu, né? Porque ela comeu 1/3. Agora, a letra B, a Giovana gastou 1/4 ou a quarta parte da quantia abaixo, fazendo compras na feira. Quanto que ela gastou? Ó, ela levou na feira 5, 10, 15, 20 reais. Então, para eu descobrir qual é a quarta parte de 20 reais, o que eu vou fazer? Quer saber? A quarta parte, né, fração 1/4, 20 reais. O que eu vou fazer então? Eu vou dividir 20 reais pelo denominador, que é o 4, né? E agora? 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 4. Fração é assim. Eu corrigindo aqui, né? Pus 4. Claro que não, né? A gente tá subtraindo. 2 menos 2, 0. Então, operação, divisão com fração é assim. Eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. O que a gente vai multiplicar, então, pelo numerador? O 5 vezes 1, que é igual a 5, né? 1 vezes 5, 5. Então, quantos reais ela gastou? Está aqui. Então, agora, né, vamos fazer o exercício do livro, páginas 154 e 155, e da apostila também. Na apostila, página 111, o exercício número 7. E a página 112, os números 1 e número 2. Aí vocês vão pegar o caderno, né, de matemática, fazer a data de hoje e depois vocês vão copiar a definição de fração no seu caderno, que está no seu cronograma aí, tá ok? Então, boa aula, me mandem, me enviem fotos das atividades, né, que vocês fizerem, tanto do livro quanto da apostila, tá? Que eu estou aguardando. E qualquer coisa, podem me ligar. Boa aula!